criar uma narrativa, criar uma ambientação, criar uma história convincente, arcos que prendam o leitor. É tudo isso que eu pretendo fazer ao criar um quadrinho. Desenhar. Desenhar não é algo tão fácil, principalmente quando você não tem um objetivo. Você começa a querer aprender a desenhar e começa a tentar aprender. Se você quer aprender a como desenhar uma pessoa, você vai para o fundamento de anatomia. Se você quer desenhar alguns objetos, você vai para o fundamento de perspectiva. E esses fundamentos ajudam você a evoluir no desenho, mas nenhum desses fundamentos vai te dar o objetivo do porquê que você desenha. Então, eu comecei a desenhar, não tendo um motivo em específico, mas eu comecei a aprender. Alguns meses se passaram desde então e eu estava evoluindo relativamente bem no desenho. Eu desenhava na grande maioria pelo meio tradicional, mas eu estava começando a brincar com o meio digital ali por volta da metade do ano de 2024. Nesse período eu tinha já uma mesa digitalizadora que eu estava começando a usar com um pouco mais de frequência, por mais que ainda assim fosse uma experiência desagradável, continuava ainda tentando aprender e estudando os fundamentos do desenho. Então eu estudava anatomia, perspectiva, sombra e luz, mas por mais que eu me esforçasse para aprender esses fundamentos, o meu objetivo com aquilo não estava muito claro para mim mesmo. Eu só fazia o desenho porque eu gostava, mas eu não fazia exatamente aquilo que eu gostava. Eu não tinha encontrado aquilo pelo qual eu queria desenhar. Até o dia em que eu estava rolando pelo feed do TikTok, eu acabei me deparando com um corte de um filme que eu gostava muito na minha infância. E esse filme era Jurassic Park. Um filme onde tem um parque de diversão repleto de dinossauros que foram trazidos de volta à vida por meio de modificação genética. Eu lembro que enquanto eu via aquele corte que passava na minha feed, que era da cena do Tiranossauro Rex saindo da jaula dele e rugindo perante os carros, eu lembro que eu senti uma certa nostalgia e uma certa empolgação enquanto eu via essa cena que estava passando diante de mim. E depois que eu assisti aquele vídeo, eu pensei comigo mesmo, caramba, velho, a história do filme é muito boa, cara. Se eu pudesse dar uma nota além do 10, com certeza seria a nota 100. Aquele filme para mim era extremamente bom, tanto na forma narrativa quanto na forma visual. E enquanto eu pensava em como o filme era bom, eu pensei, e se eu tentasse fazer algo parecido, só que no desenho, e conseguir colocar coisas que eu imagino dentro do papel? E a primeira opção que apareceu logo na minha mente foi tentar começar a fazer quadrinhos, já que nas características que eu tinha descrito já na minha cabeça, quadrinhos era a opção mais viável que eu teria naquele momento. E um ponto que eu tenho que levantar para acrescentar nessa história é que desde sempre, desde quando eu era lá pequeno, uma criancinha, desde que eu era só uma criança, eu nunca fui muito fã de histórias em que tivessem um final feliz forçado. Eu acabava não gostando de histórias em que só o mocinho da história acabava vencendo, ou seja, o herói da história. Eu queria ter histórias que, ao invés de o mocinho ganhar, o vilão acabar ganhando no final. Então eu queria que tivesse histórias em que não tinha como ter certeza que o mocinho iria vencer no final. Eu queria que tivesse histórias para eu pensar, ao invés de o mocinho ganhar, o vilão acabar ganhando. Isso pode parecer um pouco papo de maluco, mas era o que eu sentia enquanto assistia algumas séries e filmes. E desenhos também. Então eu pensei, e se eu criasse uma história
mais ou menos nesse sentido. Foi aí que eu comecei a tentar criar uma história. Então, algum tempo passou e eu comecei a escrever a história que eu considero perfeita, chamada de Into Your Hell, ou para a tradução em português, Ao Nosso Inferno, ou Para o Nosso Inferno. Então, eu tenho essa história e eu quero pôr ela na realidade. Porém, no meu nível atual de desenho ou de narrativa, eu não tenho a mínima condição de conseguir desenvolver algo bom a partir disso. Eu tenho confiança de que a história desse mangá ou quadrinho vai ser muito boa e que vai fazer sucesso, por mais que seja uma história mais voltada para a minha satisfação pessoal. Então, por causa disso, eu decidi deixar essa história, que para mim é tão importante, de lado para poder me focar em outras histórias que para mim não são tão relevantes, mas que eu vou poder usar como testes para eu aprender e melhorar as minhas habilidades, tanto na narrativa quanto na ilustração e também na divulgação desses quadrinhos. Então eu vou focar nos próximos one-shots que eu postar. One-shot, para quem não sabe, é uma história curta e fechada com poucas páginas, só para galera que realmente não tem ideia do que é isso. E eu vou utilizar essas histórias como base e como estrutura para eu poder lançar o meu mangá principal, que vai ser o Into Your Hell. Então, voltando para o agora, este novo quadrinho que vocês inclusive estão vendo passar de fundo já há algum tempo, vai ser o novo quadrinho que eu estou produzindo e que eu vou lançar logo em breve. Vai possuir ali por volta das 50 páginas e vai ser uma história curta e fechada, mas que eu vou dar gancho para uma possível continuação caso essa história tenha algum sucesso e faça alguma repercussão. Se não tiver, eu vou simplesmente partir para a próxima. E nessa história eu vou testar todas as minhas habilidades, seja na ilustração ou no desenvolvimento da história por si, e também em como que eu vou conseguir divulgar essa história. No momento eu estou literalmente só produzindo as páginas, eu ainda não pensei em um nome de título para essa história, eu não defini alguns nomes de personagens, mas eu tô só fazendo esse mangá. E eu acho que depois que eu entendi, depois de ter feito o meu primeiro mangá, é que eu não posso me apegar muito a certas coisas para acabar eu não ficar preso em um único mangá. Então, eu tô deixando de fazer algumas coisas e deixando até mesmo uma parte do meu perfeccionismo de lado para conseguir tornar essa história o mais viável possível. Agora, se você quer acompanhar essa história que eu vou publicar logo em mais e até mesmo os próximos quadrinhos que eu vou lançar, já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo para impulsionar mais o YouTube e entender que esse vídeo foi bom. E se eu entreti você de alguma forma, já deixa o seu comentário aí embaixo e me fala o que você quer ouvir de mim falando aqui dessa forma. E é isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, abraço e fui!